Então, pessoal, esse é o canal Crente Boladão e no vídeo de hoje eu vou falar sobre por que a poligamia foi amplamente aceita e praticada por líderes bíblicos, como Davi e Salomão, se o ideal de Deus é o casamento monogâmico. Muitas pessoas se questionam, se Davi e Salomão puderam, por que eu não posso me casar com mais de uma mulher também? Eu sou o pastor André e aqui no canal eu trago aqui a minha opinião sobre muitos assuntos. Então, eu já quero te pedir aí para você deixar o seu like e se inscreva no canal, porque assim você vai fortalecer aqui o meu trabalho. Se você conhece o canal, você sabe que eu trago conteúdo de qualidade. E se você ainda não conhece, faz o seguinte, assiste aqui esse vídeo para ver o conteúdo incrível que tem neste canal, ok? Hoje o canal conta com 70 inscritos e 12 vídeos postados. Agora vamos para o conteúdo e eu só peço a sua total atenção porque eu trouxe um conteúdo de extremo valor. Então vamos lá, pessoal. Por que a poligamia foi amplamente aceita e praticada por líderes bíblicos como Davi e Salomão, se o ideal de Deus é o casamento monogâmico? E o que é o casamento monogâmico? Casamento entre um homem e uma mulher. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente discutir, e para a gente começar do começo, como as pessoas falam, é que a gente entender qual era o plano original de Deus. Então, desde o início, o plano de Deus para o casamento era muito claro, tá? Era o casamento entre um homem e uma mulher. E a gente vê isso na criação de Adão e Eva. Deus criou um homem, Deus criou depois a mulher, e em Gênesis 2:24 vai estar assim escrito: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, esse é o modelo de relacionamento que Deus estabeleceu como ideal. E essa união monogâmica, ela vai refletir a ideia de intimidade e parceria. Você pegar ali o contexto de Gênesis, a partir do capítulo de número 2, quando a mulher foi criada, você vai ver que Deus percebeu que o homem ele se sentia só. E por causa dessa solidão do homem, Deus criou a mulher para que ela pudesse ser a sua parceira. Então essa união entre Adão e Eva, essa união monogâmica, ela vai refletir essa ideia de intimidade e parceria. Então, um exemplo prático para o nosso tempo seria o casamento moderno, onde a parceria mútua ela é valorizada e cada cônjuge contribui de maneira significativa ali para a vida e o bem-estar não só do outro, como também da família, assim como foi planejado por Deus desde o início. Então, o plano original de Deus, tá, é o casamento, a união entre um homem e uma mulher, e nós vemos isso de forma muito clara no Gênesis, tá? Mas aí você pergunta, por que então a poligamia? Então vamos ver aqui por que Deus, na verdade, houve essa tolerância de Deus por parte da poligamia, das pessoas que praticavam a poligamia, tá bom? Então assim, embora a poligamia ela tenha sido tolerada em algumas fases da história, não significa que Deus ele aprovou essa prática. A poligamia ela era uma prática comum nas culturas da época. Então, na época de Davi e Salomão, a poligamia ela era uma prática comum em muitas culturas. E isso acontecia porque frequentemente era uma ação que acontecia, esses casamentos
de homens com várias mulheres devido à relação política. Então, era uma relação de política e poder. Então, a poligamia ela é frequentemente associada nos tempos antigos, lá na época de Davi e Salomão, porque ela era associada à política e poder. E isso não significa que Deus aprovou essa prática. Não significa que Deus tenha aprovado. Em Atos capítulo 19 e 30, vai dizer assim um texto: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Tá? Então, Deus sempre chama o homem ao arrependimento. Então, Deus ele tolerou essa prática nos tempos antigos. Então, nós vamos ver que Deus ele tolerou a ignorância em certas situações, mas o seu ideal nunca mudou. Para nós hoje, podemos fazer uma analogia com práticas sociais que, embora aceitas ou comuns, não estão de acordo com os princípios bíblicos que foram estabelecidos por Deus, como, por exemplo, algumas normas culturais que promovem relacionamentos superficiais em vez de uma união baseada no compromisso, tá? Então, existem práticas hoje que, embora aceitas e comuns para a sociedade, é isso que eu estou querendo dizer, e que você entenda, para que você consiga entender aqui porque Deus tolerou a poligamia nos tempos antigos, é como hoje. Existem algumas práticas que são aceitas e que são comuns, porém elas estão em desacordo com os princípios bíblicos. Então não quer dizer que Deus ele aceitou a poligamia, como ele também não aceita algumas práticas de hoje. Porém, Deus tem tolerado, tá? Essas práticas que são contrárias aos princípios bíblicos que Deus estabeleceu. Existem algumas consequências da poligamia e eu quero que você perceba aqui comigo. Então, vamos ver as consequências que Davi e Salomão enfrentaram por conta da poligamia. A Bíblia, ela é clara ao mostrar que a poligamia trouxe sérias consequências, tanto para Davi como para Salomão. Por exemplo, para Davi, ele enfrentou conflitos familiares intensos, como o caso de Absalão, que foi um filho rebelde. Salomão também teve muitas esposas e acabou sendo desviado para uma vida de prática idólatra. Então ele se tornou em um momento da sua vida um idólatra. E essas consequências são como alertas para nós, para mim, para você, sobre os impactos negativos de fugir dos princípios de Deus. Então, Davi e Salomão, eles tiveram muitos problemas familiares. Eles tiveram muitos problemas espirituais, tá? A gente vai ver lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, eu até deixei aqui para poder ler para você ver o quão perigoso foi isso, uma vida de poligamia, o casamento com muitas mulheres, na vida de Salomão. Então vamos ver aqui, as mulheres de Salomão, 1 Reis, capítulo 11, tá? Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. Então Deus já havia alertado ao povo de Israel: vocês não podem tomar mulheres dessas nações, porque elas vão fazer o seu coração se desviar. Deus já tinha alertado. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas.
Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Haja mulher, meu Deus do céu. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Aqui que está o problema. As mulheres, qual foi o motivo de Salomão se desviar? As suas mulheres. Elas o fizeram desviar. As suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o deus repugnante dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não seguiu completamente o Senhor como Davi, o seu pai. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um santuário local para Camus, o deus repugnante de Moabe, e para Moloque, o deus repugnante dos Amonitas. Também fez santuários locais para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. Então, ele começou a abrir concessões, a ceder para um, a ceder para outra, teve que ceder para todo mundo, meu amigo. Imagine esse tanto de mulher no juízo de Salomão. Porque você fez para ela, tem que fazer para mim também. Então, ele foi cedendo. Versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão, pois o seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel. Ele havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor lhe disse, olha o que o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança, nem aos meus estatutos que ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Contudo, não tirarei dele o reino inteiro. Eu darei ao seu filho uma tribo por amor a Davi, o meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então perceba que Salomão enfrentou muitos problemas e trouxe problemas não só para ele, mas também para toda a sua família. Porque o reino de Israel foi dividido. Por quê? Porque Salomão entregou seu coração à idolatria. Este foi o motivo. Então Deus arrancou o reino da sucessão da linhagem de Salomão e entregou para os seus inimigos, permitindo que ele ficasse apenas com uma tribo, tá? Então, perceba que a poligamia trouxe consequências para Davi e para Salomão. Agora, qual é o coração de Deus para o casamento? Como nós vimos, essa relação ela é comparada ao relacionamento de Cristo para a igreja, tá bom? Em Efésios 5:32 diz assim, por isso deixará um homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, o plano de Deus é que o casamento, o casamento seja uma aliança que reflete fidelidade, uma aliança que reflete compromisso, uma aliança que vai refletir amor. Então pense na relação conjugal moderna. Quando seguimos o padrão de Deus, os casamentos tendem a ser mais fortes, os casamentos tendem a ser mais saudáveis, os casamentos tendem a ter uma relação mais duradoura. Tá? Por quê? Porque o comprometimento monogâmico também vai refletir o caráter de Deus, que é fiel, que é constante e que é presente. Por isso que Deus, o ideal de Deus, é o casamento monogâmico, para que você
seja fiel, para que você seja constante e presente à sua esposa, à sua mulher, tá bom? Com relação à nova aliança em Cristo, a gente vai ver que o casamento ele foi elevado a algo espiritual e também simboliza, tá, a união perfeita entre Cristo e o crente. Então, com a chegada de Cristo, o casamento ele adquiria um significado ainda mais profundo, né? Ele se tornou um símbolo espiritual da aliança entre Cristo e a igreja. Então, a fidelidade em um relacionamento, ela reflete a fidelidade de Cristo em nos amar e cuidar de nós. Então, isso vai nos lembrar da importância da lealdade e também de dedicação em qualquer relacionamento, e isso especialmente também no casamento. Então, Cristo ele vai elevar a importância do casamento na nova aliança, fazendo com que o casamento seja a simbologia perfeita que vai representar a união entre Cristo e o crente, ou Cristo e a igreja, tá? E existem exemplos monogâmicos na Bíblia, tá bom? Nós temos exemplos que não são bons, que foram os exemplos de Davi e Salomão, e tiveram muitas mulheres, e por conta disso, eles tiveram muitas consequências, né? Por conta da poligamia, consequências na sua família, com problemas familiares e também problemas espirituais, não só na vida deles, mas também na sua família, na sua linhagem, nos seus descendentes. Porém, nós temos exemplos louváveis de homens que seguiram aí o ideal de Deus como um casamento monogâmico. Nós temos ali Noé, Isaac e José, que praticaram a monogamia. Por exemplo, Noé, que de acordo com a tradição judaica, né, tem o nome ali da sua esposa, trazido aí em forma histórica, que era Noemá ou Naamá, que significa cheia de beleza. A gente vai ver referência a ela em Gênesis 6:18, 7:7 e 7:13, e capítulo 8 também, versículos 16 e 18. Na Bíblia não revela o nome da mulher de Noé, mas conforme aqui a tradição judaica, tá? A tradição judaica diz que o nome dela era Noemá ou Naamá, tá certo? Então, a gente vai ver, mesmo no meio de uma cultura que aceitava a poligamia, alguns dos maiores heróis da fé que seguiram o plano original de Deus. Então, a gente tem aí Noé, a gente tem Isaac também, que casou com Rebeca, era filha de Betuel e irmã de Labão. Você vai ver essa história em Gênesis 24:15. José também, que quando esteve ali no Egito, tá? Se casou com Azenate. Azenate era filha de Potífera e foi um sacerdote da cidade de On, no antigo Egito. Então, Azenate se tornou esposa de José quando ele se tornou ali o governador do Egito e ficou apenas abaixo de Faraó e cuidava de todas as coisas, tá? Então, Noé, Isaac e José, eles praticaram a monogamia, mostrando que é possível, sim, nós vivermos conforme a vontade de Deus, mesmo quando as normas sociais ao redor incentivam algo diferente. Então, se você quer ter um casamento forte, saudável, presente, receptivo, você precisa seguir, tá, o ideal de Deus. O mundo lá fora vai dizer que você pode ter mais de uma mulher, que não tem nada, você ter ser casado, né, ter a sua esposa e ter uma mulher fora também. É isso que os amigos vão dizer, é isso que essa sociedade prega, tá? Mas o ideal de Deus é que você seja fiel, é que você seja parceiro da sua esposa, que você esteja presente. Então, nós podemos sim seguir esses exemplos ao escolher viver de acordo com os padrões divinos
mesmo em um mundo que muitas vezes promove o contrário. A gente vê muitos artistas, a gente vê muitas pessoas pregando aí, tá, o casamento aberto, a relação aberta, mas o ideal de Deus não é esse. E se você viver dessa forma, pode ter certeza que vai trazer consequências para a sua vida, não só para a sua vida aqui enquanto existencial, tá? Mas também para a sua vida espiritual, tá bom? Então, concluindo aqui, a grande mensagem da Bíblia, que a Bíblia traz para nós, é que mesmo quando nós falhamos em seguir os padrões de Deus, Deus vai nos oferecer, Ele vai nos oferecer redenção, restauração, não importa qual tenha sido ali o nosso passado. Deus sempre vai nos chamar a viver em sua perfeita vontade. Então, se você tem fugido da vontade de Deus, esse vídeo aqui caiu para você, meu amigo, minha amiga. Volte a viver conforme os padrões estabelecidos por Deus. Então, para aqueles que estão enfrentando aí falhas no casamento ou outras áreas da vida, há sempre uma nova chance em Cristo para recomeçar, e Deus está te dando a chance aqui agora neste vídeo para que você possa, através desta mensagem aqui, a de restauração, você possa viver e se moldar aos padrões celestiais, aos padrões de Deus. Então é vital para a nossa geração, onde relacionamentos quebrados são tão comuns. Então é preciso nós nos posicionarmos e vivermos conforme os padrões de Deus. Então, em resumo, embora a poligamia tenha sido praticada por alguns líderes bíblicos, você viu aqui comigo que o ideal de Deus sempre foi o casamento monogâmico, o casamento entre um homem e uma mulher, pois este tipo de casamento, o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher, ele vai refletir a fidelidade e o amor de Cristo por sua igreja. Mesmo quando nos desviamos do ideal, tenha certeza que Deus está sempre pronto para nos restaurar e nos redimir. O meu desejo para você é que você tenha um casamento abençoado, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. O que é que você acha disso? Deixa aí os seus comentários. Se você concorda, se você não concorda, qual é a sua posição a respeito disso? Você acha que um homem pode viver conforme viviam os povos antigos, conforme a época de Davi e Salomão? Um homem pode ter mais de uma mulher? Ter uma mulher já dá trabalho, ter duas é trabalho dobrado. Eu sou o pastor André, este é o canal Crente Boladão. Não esqueça de seguir aí o canal Crente Boladão. Se você tem alguma dúvida, se você está bolado com alguma questão, deixa aí também no comentário, porque a sua dúvida pode ser aí pauta para um próximo vídeo e também pode ajudar muita gente a sua dúvida. Então ficamos por aqui, até um próximo vídeo.